Vamos lá, né, pessoal? Vamos começar então o nosso estudo dessa manhã, dando sequência ao Evangelho de Mateus, né, que nós vamos falar hoje sobre a questão do divórcio, né? Ensino sobre o divórcio, que está no capítulo 19, né? Mas também em Marcos, no capítulo 10, versículo 1 e 2, tá? Então vamos ver o que Mateus registrou aqui das palavras de Jesus a respeito desse tema, que é um tema tão atual, né? Um tema tão presente na nossa vida, né? Embora as dificuldades compreensíveis que nós temos ainda para achar o ponto do equilíbrio, né? Para achar o discernimento correto a respeito dessa questão, né? Nós vamos tentar analisar aí sob a ótica de Jesus e sob a ótica da doutrina espírita também. Então, continuando, e sucedeu que, concluindo estas palavras, Jesus partiu da Galileia e foi para o território da Judeia, do outro lado do Jordão. E seguiram-no muitas turbas, né? A população, né? O grupo de pessoas, né? E curou-as ali. Aproximaram-se dele os fariseus, testando-o, dizendo: se é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer razão. Né? Então, os fariseus sempre querendo achar contradição nas palavras de Jesus, sempre querendo achar algum ponto falho em que eles pudessem valorizar para prendê-lo, e o objetivo era matá-lo, né? Infelizmente, até a gente analisava isso esses dias atrás, acho que na quinta-feira a gente analisava isso com o pessoal na internet, né? Justamente essa questão, né? É incrível, né? Os fariseus eram os representantes do judaísmo, dos mais altos postos ali dentro do judaísmo, e o objetivo deles era matar Jesus, né? Isso é uma coisa difícil da gente imaginar, né? É lógico que já se matou muito em nome de Jesus também, depois, né? Talvez nós até estivéssemos aí nas cruzadas, estivéssemos aí nas inquisições da vida aí, proporcionando torturas, tudo em nome de Jesus, né? E na época faziam isso em nome de Moisés, em nome dos profetas, né? Mas na verdade, no fundo, era a busca pelo poder, era a ganância, porque os fariseus tinham grandes negócios com o templo, né? O templo de Salomão, né? Que era a sede ali do judaísmo. Então eles ganhavam muito dinheiro. Não tem até aquela passagem que Jesus teria derrubado lá os vendilhões, né? Teria derrubado as mesas. Não sei se foi assim mesmo que aconteceu, né? Tem gente que fala que sim, tem gente que fala que não, a gente não sabe, né? Mas que Jesus teria ficado indignado com o comércio em torno da religião. Os fariseus lucravam muito, então eles tinham muitos interesses em torno da religião, né? Talvez não fosse até nenhuma questão ideológica, essa questão de querer matar Jesus, de persegui-lo, tentar achar contradições nas suas palavras, talvez fosse até mais um interesse financeiro, né? Porque eles estavam sendo abalados aí com a presença de Jesus, né? Mas então, eles novamente se aproximando de Jesus, testando, perguntar agora a respeito de casamento, divórcio e tal, né? Se é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer coisa, por qualquer razão. Porque a gente sabe que naquela época, se ainda hoje a gente vive numa sociedade de característica mais machista, né? Hoje em dia a gente está tentando equilibrar um pouquinho as relações, né? Mas na época era muito pior. Era muito pior. A mulher não tinha quase direitos, né? Então o homem, ele se julgava na condição de fazer quase que tudo o que queria, né? E Moisés, ele permitiu que fosse dada uma carta de desquite, e devolvesse a mulher para os pais. Se a mulher não estivesse lá nos padrões, né, que Moisés, inclusive, estabelece. É muito interessante dar uma olhadinha. O que Moisés justifica para devolver a esposa.
Até a esposa falar demais era motivo para devolver. Vocês tomam cuidado, hein? Os homens também falam demais, né? Mas era motivo também para devolver a esposa. A mulher falasse demais, você podia falar, meu Deus do céu, estou cansado, devolvia para os pais, né? Então, eles estavam perguntando, né, para Jesus o que ele achava, se era lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer razão, né? Em resposta, Jesus disse, né, não lestes que o Criador, no princípio, os fez macho e fêmea? Né, citando aqui o Gênesis, né? Quer dizer, no princípio, né, os sexos, né, foram criados, essas polaridades, né, masculina e feminina, positivo e negativo, né, não no sentido negativo de ser ruim, né, mas as duas polaridades, né, as duas forças aí complementares. Nós temos dentro de nós essas duas forças, né? Nós somos masculino e feminino nas qualidades que nós possuímos. Intrinsecamente, né, dentro de nós, a nossa essência tem essa dualidade. Ora predomina mais a polaridade masculina, ora predomina mais a feminina, né? Então, ora a gente está reencarnado no sexo masculino, ora no feminino, e as forças vão se equilibrando com o tempo. Jesus foi o protótipo do ser equilibrado nessas duas forças. Jesus foi o protótipo do equilíbrio nessas duas polaridades. Pois ele tinha a energia masculina para fora, né, a determinação, a força, o vigor, né? Ele usava essa força de forma enérgica, muitas vezes, e em outros momentos ele manifestava a doçura, a brandura, a delicadeza, a sutileza da mulher, do feminino, né? Então, são dois movimentos complementares aí. Mas aqui ele pergunta, não lestes que o Criador, no princípio, os fez macho e fêmea? Né? Peraí. De modo que... Peraí. Acho que eu errei aqui no meu... Tá. Ok. Então vamos pegar aqui, né? Não, a resposta disse, não lestes que o Criador, no princípio, os fez macho e fêmea? E disse, por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Né? Então, assim, os sexos estão aí, há necessidade da continuação da espécie, né? Então, a reprodução, a família que se criou em torno dessas necessidades fisiológicas, necessidades sociais que nós temos, né? Tudo isso é importante. E que nós vamos deixar pai e mãe, né? E vamos nos unir à mulher, né? Que é aquele processo de nós sairmos da família da infância. Até a Joana de Ângeles chama atenção para esse fator, né? No livro O Ser Consciente, que nós temos que sair... Nós temos que romper com a família da infância. Tá? O romper com a família da infância não significa fisicamente eu me distanciar. Pode até ser. Né? Diz que quem casa quer casa. Né? E até o pessoal fala, de preferência vai morar, né, um pouquinho mais longe do pai e da mãe, para que não haja tanta interferência. A gente sabe dessas necessidades de se estruturar uma nova família, né? Um relacionamento diferente e tal. Muitas vezes a gente fica preso à família da infância. As mesmas relações que a gente vivia na infância. As relações pai e filhos são muito relações de poder. Por quê? Porque os pais, o tempo todo, desde criancinha, filho, faz isso, não faz isso, cuidado, não sei o quê. Então a gente está sempre dando ordens, né? A gente está sempre limitando, a gente está sempre cuidando, a gente está sempre, de alguma forma, tentando moldar o comportamento dos filhos. Porque até é o nosso dever, é a nossa responsabilidade. Cuidar, limitar, zelar, né? Respeitando as necessidades de crescimento do filho, né? Dos filhos. Só que, à medida que eles vão se conhecendo, à medida que o potencial dos filhos vai aparecendo, é normal que nós, pais, vamos deixando eles seguir o caminho deles. Né? Então é normal que a gente vá mudando o tipo de vínculo
que exista entre os pais e os filhos. Vai deixando de ser um vínculo de poder, uma relação de poder, em que um manda, o outro obedece. Vai sendo uma relação de amizade, uma relação fraternal, muito mais parelha, né? Muito mais equânime, né? Então, é interessante e é bom que isso aconteça, mas é preciso a gente mudar o tipo de vínculo, sair da família da infância. Quantas vezes a gente vê aquele problema? Às vezes a pessoa vai até morar longe, cria uma nova família, tal. Quando volta nas férias ou quando volta para a casa dos pais, volta, parece que a pessoa regride no tempo e volta aqueles mesmos problemas de antigamente. Daqui a pouco já está brigando pai e filho, já está, né? Aquelas picuinhas, aqueles problemas muitas vezes pequenos, mas que ficavam grandes na família, parece que volta a acontecer. É que os vínculos ainda não foram bem trabalhados, nem por parte dos filhos, nem por parte dos pais, muitas vezes, né? Precisa amadurecermos, né? E tem uma outra coisa que chama a atenção aqui: os dois serão uma só carne, né? Isso aqui dá margem também para algumas interpretações um pouco problemáticas, a gente vê. Não creio que Jesus esteja dizendo aqui que há uma fusão de seres. Tá? Não creio que há uma fusão de seres no sentido de que eu perco a minha individualidade e o outro perca a sua individualidade. E aí a gente se torna uma só pessoa, porque isso não acontece. E se acontecer, não deveria acontecer. Tá? Não é bom que aconteça. Às vezes eu converso com senhoras, por exemplo, de meia idade, né? Que muitas vezes não sabem mais quem são. Não se lembram mais quem são. Né? Como assim? Não se lembram mais do que querem, do que sonham, do que gostam, do que desejam, do que esperam. Vocês entendem isso? Esqueceram quem são. Por quê? Porque estavam sempre colocando o seu desejo na mão do outro. Primeiro foi o marido, né? Depois foram os filhos, depois são os netos, né? E a pessoa vai abrindo mão do próprio desejo, e depois os bisnetos, isso mesmo. Né? Se a gente não tomar cuidado, vem os bisnetos também. E é bom que venham, graças a Deus que vem filho, neto, bisneto, né? Deus abençoe. Mas a questão é que eu não posso esquecer quem eu sou. Eu não posso só ficar abrindo mão do meu desejo, abrindo mão do que eu quero, do que eu gosto. Nós temos que aprender a negociar. Ora a gente satisfaz o desejo do outro, ora a gente satisfaz o nosso. Não é? A gente tem que aprender a dialogar. E, fundamentalmente, eu ter contato comigo. Porque se eu não tiver contato comigo, com a minha essência, com o que eu quero, o que eu gosto, o que eu preciso, que são coisas sine qua non, são situações sine qua non, para eu estruturar bem a minha identidade. A Joana de Anjos fala que tem 3 aspectos para a gente estruturar a nossa identidade que a gente não pode desconsiderar. A percepção do nosso desejo, não é? A percepção das sensações físicas que a gente tem e a busca pela realização das nossas necessidades, da satisfação das nossas necessidades. Então, a percepção do desejo, eu preciso perceber o que eu quero. Ah, mas eu não sei o que eu quero, mas tem que descobrir. Né? A gente vai esquecendo, a gente vai perdendo o contato com a gente mesmo e vai esquecendo como é querer, como é escolher. A gente vai esquecendo, não é? A gente vai se desconectando, vai perdendo a habilidade de escolher, de querer, de buscar. Como eu me sinto? Como eu me sinto? Muitas vezes a gente se desconecta até das nossas percepções corporais. Como eu me sinto? O que eu estou sentindo nesse momento? A gente precisa estar aqui, agora, nesse momento, eu preciso estar conectado comigo mesmo. Ah, eu estou sentindo um negócio lá no pé. Ok, como é que é esse negócio no pé? É ardido, é agudo, Ah, estou sentindo uma coisa. Né? Mas como é que é essa coisa que eu estou sentindo? Talvez seja angústia. Como que é essa sensação?
Então a gente precisa aprender a dar nome às coisas, a definir o que a gente sente. Isso tudo é autoconexão, que é importante para nós, né? E também buscarmos satisfazer as nossas necessidades. Tá, eu quero, eu sinto e eu preciso satisfazer certas necessidades. Quais necessidades eu estou tendo? No aqui e agora, quais são as minhas necessidades? A gente precisa ter essa conexão com a gente mesmo, né? Então, provavelmente aqui, eu imagino, posso estar errado, mas imagino que Jesus estava falando até da possibilidade de nós termos filhos, né? De nós nos unirmos a alguém, de modo que será, né? Vamos nos unir e vamos criar uma carne, né? Vamos criar um ser que está ali, né? Que vai surgir, ó, de modo que não são mais dois, mas uma única carne. Imagino que seja a possibilidade de filhos, né? Porque é o que nós podemos fazer. Nós não podemos nos fundir. Joana de Ângeles chama atenção para isso, né? Não é uma fusão de seres no sentido espiritual, né? Mas é uma fusão de possibilidades procriativas que gera uma única carne, que é o filho, né? Ou vários filhos, né? Portanto, o que Deus juntou no jugo, não separe o homem. Olha que interessante aqui, o que Deus juntou no jugo. O que é o jugo? Vocês lembram o que é o jugo? É aquele negócio que coloca nos bois assim, para puxar a carroça, coloca aquela estrutura de madeira presa, né, em cima dos bois, é o jugo. A canga. Então, é isso aí, ó. O que Deus juntou no jugo, não separe o homem. Interessante esse jugo aí, né? Então não é só o que Deus juntou. E aqui no caso, houve também uma interpretação, acho que histórica, e até hoje a gente é herdeiro o que Deus juntou, né? Allan Kardec vai fazer uma análise aí da instituição do casamento. A Teresa de Brito, através do Raul Teixeira, também faz uma análise sobre a instituição do casamento. Que o casamento é uma instituição civil. A princípio é uma instituição civil. Tá? É um contrato de auxílio mútuo, de amparo mútuo civil. A princípio não tem nada de religioso. Tá? Essa é a visão dos espíritos. A princípio não tem nada de religioso. A Teresa de Brito até fala que foi um erro da humanidade ter juntado o aspecto religioso ao casamento. Inclusive, ela continua dizendo que jamais pode se configurar o casamento espírita. Ela fala isso no livro Vereda Familiar. Jamais pode se configurar o casamento espírita. Por quê? Justamente porque foi um erro nós adicionarmos, Deus é que está unindo. Né? Deus é que está unindo. Então você não separe o que Deus juntou. O que Deus juntou foi através das suas leis de simpatia, de sintonia, de amor, as necessidades procriativas que são necessárias, a gente só está aqui por causa disso. Então as leis divinas juntaram, sim. Agora, as instituições humanas, né, tem até uma reflexão de Kardec sobre isso, é diferente, né? Vê, ó. Tem uma reflexão aqui interessante, ó. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? No capítulo 22, item 2. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos para que se opere a multiplicação, a substituição dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de tão modo humanas que não há, no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, dois países onde elas sejam absolutamente idênticas, e nenhum onde não hajam, com o tempo, sofrido mudanças. Quer dizer, esses encontros aqui na matéria, as leis que regulam as nossas uniões, elas têm mudado ao longo do tempo. Porque são criações nossas. E as sociedades devem moldar essas relações, né? O que permanece, até Allan Kardec chama a atenção, é o amor, né?
Quando não há o amor, né, já não está havendo a presença divina, vamos dizer assim. A relação já não está se constituindo de uma forma concreta, de uma forma correta. Né? Então, Allan Kardec fala muito bem, falando por que é possível a dissolução do casamento. Por que na visão espírita é possível essa dissolução? Tá? Então, esse não separeis o que Deus juntou, nós temos que dissociar da questão religiosa. Isso gerou culpas nas pessoas terríveis, gerou impedimentos. Às vezes a pessoa não mais se afinizava com alguém, depois quer reestruturar a sua vida, mas fica aquela questão religiosa pegando muito fortemente na mente das pessoas e no sentimento delas, né? Então, tanto Allan Kardec como a Teresa de Brito, eles falam que foi um erro a gente adicionar a questão religiosa, né? Então vamos ver aqui. Continuando. Né? Agora, a Teresa de Brito, ela analisa não configurar o casamento espírita, por quê? Para a gente não incorrer nesse mesmo erro histórico. Né? Inclusive ela fala assim, com todo respeito a quem faça os casamentos, né? Mas não pode se configurar o casamento espírita, na casa espírita, nem fora da casa espírita, o casamento espírita, né? Porque não existe casamento espírita. Tá? Nem as preces especiais, ela fala desse jeito, nem as preces especiais. Então vamos chamar alguém da casa espírita para fazer uma prece especial, para ter a bênção, né? Para ter a bênção do cara da casa espírita. Ela fala para a gente não configurar esse tipo de relação. Né? Nós estaríamos configurando, devagarzinho a gente estaria configurando o casamento espírita. E a gente entraria sutilmente, a gente entraria pelo mesmo caminho que já se entrou, né? Que se transformou num comércio, né? Se transformou num negócio o casamento, um negócio muito lucrativo. E não é para nós espíritas configurarmos essa relação dessa forma. Né? Então, Teresa de Brito nos alerta. Né? Dizia-lhe, então, por que Moisés ordenou dar carta de divórcio e repudiar? Então, por que Moisés permitiu, né, inclusive orientou que na situação que estivesse tendo problema, o marido chateado com a esposa e tal, que desse carta de divórcio e repudiasse a sua esposa? Né? Por que Moisés... Jesus estava indo contra Moisés, então? Né? Eles estavam querendo pegar Jesus em contradição. Aí ele diz, né? Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar as vossas mulheres. Né? Entretanto, não sucedeu assim desde o princípio. Quer dizer que é pela dureza dos nossos corações. Né? E é interessante, existem razões para a separação? Sim. Até a Teresa de Brito fala, né, sobre a separação, ela fala assim, que existem problemas psiquiátricos graves que inviabilizam o casamento. Até às vezes a pessoa não quer nem se tratar, está com problemas terríveis e não quer tratamento, não aceita nada, e coloca a vida da pessoa em perigo e a vida do parceiro em perigo também, justifica uma separação. Né? Viciações também, muitas vezes a pessoa é de cultivar vícios e se desequilibra totalmente nos vícios, seja no alcoolismo, na drogadição. Alexandre, mas e se um não pode ajudar o outro a sair? Pode ajudar a sair do vício, deve ajudar a sair. Mas a gente não tem como ajudar definitivamente se a pessoa não quer ajuda. Então existem limites também para isso, não é? Senão a pessoa acaba morrendo junto com o outro, acaba se consumindo junto com o parceiro que cultiva a viciação, né? Outro caso que pode configurar uma necessidade é a agressão. A pessoa está correndo literalmente risco de vida, devido às agressões constantes que sofre. Né? Então, não separeis o que Deus juntou, a gente tem que relativizar.
Porque Deus não quer que um mate o outro. Né? Muitas vezes é preciso até separar porque um está quase matando o outro. Preferível continuar vivo e cada um reconstruir a sua vida do que um fazer mal para o outro. Né? Então, Deus quer que haja amor. Eu consigo amar? Às vezes a pessoa fala assim, Alexandre, eu descobri que eu não amo, descobri que eu nunca amei meu parceiro, minha parceira. Né? Aí eu falo, que bom, né? Que bom. Né? Aí a pessoa fala, como assim que bom, né? Falei que eu nunca amei ou que não amo. Né? Que bom que você descobriu que nunca amou. Que bom que você descobriu que não ama. Porque agora você pode começar a amar. Né? Porque a gente acha que o amor ele vai cair pronto sobre nós. A gente confunde amor com paixão. A gente confunde amor com encantamento, com fascinação. Com atração física, a gente confunde isso. E a gente acha que o amor é tudo que vem do outro para mim. Né? Em forma de prazer, em forma de coisas, né? De presentes, em forma de carinhos. Então, se o outro tem carinho comigo, eu falo, eu te amo, né? Porque você é carinhoso comigo. Mas é o amor do outro comigo. E o meu amor com a pessoa é muito mais aquilo que sai de mim em direção à pessoa. Pode ser carinho também, pode ser atenção, respeito, consideração, gentileza, né? Cuidados, tolerância, paciência, indulgência, não é? Aí é aquela cota de sacrifício, aí vai se transformando aquele amor doação, aquele amor sacrifício, aquele amor que compreende o outro, que ajuda o outro, não é? Então, vocês percebem que já não é mais aquela atração, aquela paixão, não é, mas é um amor muito mais puro, inclusive, é o amor verdadeiro. Né? Porque é aquele amor muito mais que se preocupa ou que se ocupa em ajudar o outro a ser feliz. É lógico que quando o outro me ajuda também a ser feliz, que eu possa ser feliz, também é bom. Né? Quando é uma via dupla, aí, é gostoso. Nem sempre será assim. Nem sempre será assim, né? Mas a gente tem que fazer de tudo para que seja, né? Então, olha só, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar as vossas mulheres. Entretanto, não sucedeu assim desde o princípio. Desde o princípio, quando a gente não estava iludido, quando as leis de afinidade muitas vezes falavam mais alto, né? A gente não estava tão iludido com a aparência, tão iludido, né, com os bens. A Joana de Anjos fala no livro Amor, Imbatível Amor, que existem muitas razões que aproximam as pessoas para o consórcio, para o casamento. Algumas até bastante superficiais, ela fala. Né? E ela cita até o sexo gratuito como motivo para as uniões. Como é que eu faço para ter sexo gratuitamente? Então eu caso com alguém, né? Vocês entendem? Então isso ela fala no livro dela, né? Existem várias razões. O próprio Allan Kardec analisa isso no Evangelho segundo o Espiritismo. Casamentos que não foram fundados na real simpatia, na real sintonia, muitas vezes são corrigidos depois através da separação. São corrigidos. Então ele fala da necessidade, às vezes, de se corrigir os relacionamentos. É lógico que nós nos escandalizamos, as famílias se escandalizam, a sociedade se escandaliza, mas a lei segue. Não é? A lei segue. A lei de sintonia, a lei de afinidade, o passado, né? Se fazendo presente, aproximando, afastando. E aí Emmanuel nos diz que as únicas pessoas que podem falar em termos de analisar as ocorrências são os próprios envolvidos. Ele fala isso no livro Vida e Sexo. As únicas pessoas que podem avaliar os sucessos, vamos dizer assim, as ocorrências no campo afetivo são os próprios envolvidos. Então nós não podemos, ele fala assim, que quando nós estivermos a ponto de emitir um julgamento, de emitir uma condenação, muitas vezes, por algo que a gente não conhece, né? Ou acha que conhece, cuidado, abstenha-se de falar. Porque só as pessoas implicadas é que podem dizer.
Entendeu? Então, uma relação nossa com o Criador, com as leis divinas, né? Então, é difícil, mas é por causa da nossa inflexibilidade. Teresa de Brito, ela fala assim, que, embora hajam justificativas para a separação, não deve ser facilitada a separação. Não deve ser a primeira alternativa, deve ser a última alternativa. Ah, não me afinizo mais com o fulano, quero separar. Opa, calma, calma. Primeiro o diálogo fraterno, a conversa com o outro, a tentativa de entender os problemas, né? A conversa com o psicoterapeuta, a conversa com o pastor, a conversa, o atendimento fraterno no centro, não é? O passe. A Teresa de Brito chama atenção para a ação prodigiosa do passe, das bioenergias. Muitas vezes o passe que é aplicado aqui, que a gente acaba fazendo até de modo meio rotineiro, muitas vezes salva relacionamentos. Por quê? Porque a pessoa estava atormentada com ideias, com criações mentais, com influências espirituais, induzindo a separação, induzindo a inquietação sexual, a inquietude, a necessidade de variação, né? Está induzindo a pessoa para a desunião, para a dissolução do casamento. De repente toma o passe, parece que sai aquela energia pesada. A entidade que estava influenciando depois vai se comunicar nas reuniões mediúnicas. E vai reclamar com a gente lá. Por que vocês estão interferindo? Por que vocês estão interferindo? Vocês não tinham que estar interferindo, não. Tem que deixar a gente fazer o que a gente quer. O que quer é separar. Porque às vezes gosta de um ou gosta de outro e não aceita que o outro esteja se envolvendo com outra pessoa, vínculos do passado, ou inimigo de ambos, às vezes inimigo do casal, e quer ver os dois sofrendo. Então começa a criar briga, começa a criar confusão. Tá? Isso é muito maior do que a gente imagina, pessoal. Né, pai? A gente que lida com as reuniões mediúnicas, a gente sabe como os sentimentos mudam. Às vezes a pessoa está a ponto de separar. Uma conversa, uma reunião mediúnica, um passe, muda tudo. Às vezes, no mesmo dia, sai da reunião já com outro pensamento, sai do passe com outro pensamento, principalmente se a pessoa for médium, que às vezes é e nem sabe que é. E aí se aproxima um espírito lá querendo prejudicar, a pessoa facilmente sente a influência espiritual, e ela não percebe, porque ela não sabe ainda que ela é médium. Né? Aí facilmente muda o psiquismo dela. Não somente para essa questão, viu, pessoal, mas para qualquer questão. Né? Muda muito facilmente o psiquismo, já vem umas ideias meio absurdas, já vem uma vontade de fazer uma coisa meio doida, e ela não percebe que está sendo influenciada. Né? Então, com o tempo, precisa ir percebendo. Né? Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, a não ser por infidelidade, e se casar com outra, comete adultério. Tá? Então, veja bem, aqui Jesus está colocando uma razão que justifica a separação. Essa razão hoje ela pode até ser relativizada. Né? Porque tem pessoas, tem casais, né, que passam por situações de infidelidade, eu conheço várias, né, já acompanhei várias pessoas que passaram por essa situação e resolveram continuar com o relacionamento. Estão juntas até hoje, estão bem. Né? Então, não necessariamente eu passei por essa situação que eu deva também... Não, passei por isso, a família não aceita que eu continue junto. Né? Somos nós é que viveremos a nossa vida, não é a nossa família. Né? Nós é que viveremos a nossa vida. Depois é nós que ficaremos sozinhos, não é a família. Eu que vou ter que lidar com o tipo de vida que eu escolher. Então vale a pena a gente pesar, vale a pena a gente analisar. Jesus colocou uma razão aqui que justifique, porque eles não aceitariam esse modo de pensar, por exemplo, espírita, esse modo, essa sutileza que nós temos hoje. Na época, os tempos eram outros. Eles não teriam essa capacidade de analisar dessa forma. Né? Se a pessoa não fosse virgem naquela época, Deus me livre. A mulher podia ser apedrejada.
Se ela casasse, faz parte da lei de Moisés, lá, se ela casasse e o marido descobrisse que ela não era virgem, ela podia ser apedrejada. Entendeu? Então, graças a Deus, hoje não tem esse problema, né? Não com pedra, né? Mas, né, hoje em dia, às vezes, os preconceitos ainda se fazem presentes. Mas é preciso a gente relativizar as coisas, né? É preciso a gente olhar para dentro da gente, puxa vida, né? Por que eu passei por isso? Conversar com o marido conversar com a esposa, vamos analisar as ocorrências. Geralmente, há participação de ambos. Ambos ajudam para que haja o distanciamento. E aí, muitas vezes, existe uma terceira pessoa. Aquele circuito de forças que estava fechado entre dois, de repente começa a entrar mais um elemento nesse circuito de forças aí. Né? Mas geralmente porque houve um afastamento de ambos. Foram perdendo o prazer na convivência, às vezes é preciso recuperar esse prazer. Sair um pouco para passear, se distrair um pouco, voltar a conviver, voltar a conversar, fazer coisas juntos, ter interesses comuns. Né? Às vezes a gente vai se preocupando tanto com o dinheiro, tanto com os horários, tanto com os filhos, tanto com um monte de coisa, que a vida vai ficando sem graça, e aí a gente quer buscar alguma coisa que dê graça. Né? Aí um ou outro quer buscar alguma coisa que dê graça. Aí quando acha alguém que dá graça, vamos dizer assim, né? Só que aí é uma desgraça, não é uma graça. Né? Aí acaba virando uma desgraça. Né? Então a gente vê os tormentos que isso causa. Muita angústia, as pessoas que entram nesses relacionamentos, né, dúplices, né? Isso é de formação angustiante, as pessoas chegam totalmente atormentadas, não conseguem dormir, não conseguem comer, não sabe o que faz da vida, sente uma angústia terrível, né? E o fator obsessivo, perturbação ali presente. Tá? Então, tudo isso é importante a gente pensar, né? Fortalecer os vínculos com a família, os vínculos com a esposa, com o marido, o evangelho no lar, né? Então, isso tudo é bastante interessante, né? Mas, acho que Jesus fala assim da importância, né, do cultivo da fidelidade e de nós não tratarmos essas questões de separa, junta, né? Sai da nossa programação, entra na programação de outros. Porque quando eu saio da minha, daquela que eu deveria seguir, eu acabo interferindo também, frequentemente, na vida de outros. Em outras programações de outras pessoas. É uma coisa que a gente tem que tomar cuidado também. Não é? Porque aí a gente nem bem saiu de um relacionamento, aí já está buscando um outro relacionamento. A Teresa de Brito fala assim, ó, ninguém vai ser forçado a permanecer com quem não mais se afiniza. Cada um sabe o que escolhe, né? O livre-arbítrio de cada um tem que saber por onde vai. Mas toma cuidado para não ficar pulando de um relacionamento para outro. Por quê? Porque a gente tem a tendência a achar que o problema estava no outro. Né? Então o problema estava no outro. E eu não fazia a reflexão que eu também estava cultivando problemas. E aí eu acho então que agora eu tenho a pessoa ideal. Com essa pessoa vai dar certo. Mas eu continuo o mesmo. Eu nem tive tempo de refletir direito no meu comportamento, no que causou a falência do meu casamento e já entro no outro relacionamento. O que acontece? Frequentemente, com o tempo, vai começar a surgir os mesmos problemas que tinha no anterior. Aí as pessoas me falam, Alexandre, parece que é um padrão, assim, parece que passa um tempo, daqui a pouco começa a acontecer tudo do jeito que era no anterior. Eu falei, mas isso é natural. Natural porque você é o mesmo. Você saiu do relacionamento, mas você não saiu de você mesmo, você não mudou a sua visão, o seu comportamento. E aí começa a ressurgir num novo relacionamento. Então, pelo menos a gente tem um tempinho, né? Um tempinho para analisarmos o que deu errado, o que deu certo, o que foi, o que não foi. Pelo menos eu posso mudar. E aí, quando eu entro num novo relacionamento, eu entro com mais possibilidades de acerto. Eu entro com mais possibilidades de sucesso do que o anterior. Concorda?
aumenta as minhas chances de ser melhor sucedido, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essa coisa de facilitar muito, né, as separações, né? Então isso aqui, só para terminar, deixa eu ver se isso aqui eu já falei, mas tá bom. Nós vamos então partir para a segunda parte, né?